Olá, bom dia para você, 6 horas 32 minutos, hoje é dia 10 de novembro, começa agora o Bom Dia Espírito Santo e como você já percebe, com os olhos voltados para a Praça dos Namorados. Mais tarde acontece uma grande manifestação em defesa do Espírito Santo, em defesa do dinheiro do petróleo. Quem vai comandar esse ato público é o governador do estado, Renato Casagrande, que gentilmente aceitou o nosso convite para conceder essa entrevista no local da manifestação. O governador já está na Praça dos Namorados, aqui em Vitória. A gente já vê aí o governador. Governador, 6h30, 6h32 da manhã, a presença do senhor hoje aí diante dessa placa dos royalties, diante do palanque. Eu acho que é mais do que representativa para mostrar a maneira como o senhor assume esse compromisso aí pela disputa do dinheiro do petróleo e a importância desse evento hoje para o Espírito Santo. De que maneira a participação do povo, do capixaba, hoje na Praça dos Namorados, pode ajudar o Estado? Obrigado mais uma vez. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os capixabas. Uma alegria estar aqui junto com vocês mais uma vez. E hoje, de fato, aqui no ponto de encontro dos capixabas. Aqui capixabas de todas as raças, de todos os locais, de todos os partidos, de gente que não tem vinculação partidária nenhuma, né? Todos os capixabas estão sendo convidados para que possam vir aqui manifestar a sua insatisfação, a sua indignação com relação àquilo que foi votado no Senado da República e que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, que retira recursos do Estado do Espírito Santo, que é um recurso importante para a prestação do serviço público. Governador, mais uma vez, muito obrigado. O governador já está na Praça dos Namorados, no local da manifestação. O governador esteve em Brasília também esta semana. Daqui a pouco a gente conversa mais com o governador Renato Casagrande. Mais uma vez, obrigado. É bom vê-lo aí já comprando essa briga, convocando os capixabas. Se o já quiser fazer a primeira convocação. Convidando os capixabas que estão saindo de casa agora para o trabalho, para a escola, né? À tarde, a partir das 14 horas, estaremos aqui. É o local onde a gente pode, de fato, dar a nossa contribuição. Muitos capixabas me perguntam, Mário, como pode ajudar, como podem colaborar? Uma forma de colaborar é estar presente aqui hoje manifestando essa posição, essa insatisfação em defesa do nosso Estado. Todas as entidades, todos os partidos, toda a liderança, a população, né, vai estar presente aqui junto com a gente hoje. Eu quero convidar também a você que está em casa e está no comércio, já no trabalho, participando, que venha conosco hoje a partir das 14 horas aqui na Praça dos Namorados. Obrigado, governador. Daqui a pouco a gente conversa mais com o governador do Espírito Santo. E a nossa reportagem também traz os detalhes do esquema de ônibus para quem quiser participar dessa manifestação. Daniele Cariello está no terminal rodoviário. Cariello. Bom dia, Mário. Nós estamos aqui no terminal para falar sobre a liberação das catracas, os incentivos que o governo está dando para as pessoas participarem desse movimento. Afinal, hoje é dia de luta para os capixabas, luta pelos direitos dos royalties. Daqui a pouco o secretário de Transporte vai explicar para a gente como é que vai funcionar. A gente está no terminal de Jardim América, mas vai ter um esquema em todos os terminais para as pessoas que querem participar dessa manifestação e não vão precisar pagar a passagem de ônibus, nem pagar o pedágio da Rodovia do Sol, da Terceira Ponte. Daqui a pouco o secretário vai explicar para a gente como é que vai funcionar esse esquema para estimular o capixaba a levantar essa bandeira. Mário Bonella. Ok, Daniele Cariello, muito agradecido. Cariello falando ao vivo de Cariacica, do terminal de Jardim América. Bruno Faustino está lá também na Praça dos Namorados, fala do esquema de segurança. O que vai acontecer nesse ato público hoje aí, não é, Bruno? Bom dia. Olá, Mário, bom dia para você, bom dia a todos. A Cariello já falou do esquema de movimentação de ônibus, do esquema na Terceira Ponte. Nós vamos falar direto aqui da Praça dos Namorados do esquema de segurança. Serão aproximadamente 300 homens, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, fazendo todo esse esquema aqui na praça para garantir segurança para quem vai participar desse ato público em defesa dos royalties aqui do Espírito Santo. Quem vai explicar para a gente como vai ser esse esquema é o Coronel Edmilson, ele que é do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana. Os detalhes daqui a pouquinho, Mário. Ok, Bruno Faustino, como é que fica o tempo, hein? Será que vai chover na hora do ato público? Bom, a quinta-feira deve ser de sol em grande parte aqui do Espírito Santo, só deve chover mesmo no norte do estado. Temos imagens ao vivo aqui da Cidade de Saúde, imagens ao vivo de Guarapari. A temperatura máxima prevista para hoje aqui na capital é de 32 graus, portanto, o tempo deve colaborar com o ato público marcado para as 2 horas da tarde em defesa dos recursos do petróleo para o Espírito Santo. Agora, o povo na rua, uma grande manifestação vai acontecer hoje aqui em Vitória, um protesto
para chamar a atenção do país inteiro. É a luta do Espírito Santo para não perder o dinheiro do petróleo. Uma palavra que está escrita para todo lado pela cidade de Vitória. O que está escrito ali naquela placa, hein? Difícil demais. O que está escrito ali? Está escrita a palavra royalties. Royalties? Sabe o que é royalties? Não. Tem nem ideia? Não. Os royalties nada mais são do que uma compensação em dinheiro que o Espírito Santo recebe pela exploração do petróleo. E esse dinheiro pode ser investido na educação, na segurança ou na saúde, por exemplo. Com a mudança na distribuição dos royalties em discussão no Congresso Nacional, o nosso estado pode perder mais de 500 milhões de reais. Isso só no ano que vem. Até 2015, essa perda pode chegar a quase 3 bilhões e meio de reais. Nós tivemos uma redução da nossa receita, isso vai atingir especialmente o custeio e o investimento. Isso pode atrasar serviços, poderiam chegar com mais velocidade, com mais facilidade a essa população. Para que o Espírito Santo não perca o dinheiro dos royalties, uma grande manifestação vai acontecer nesta quinta-feira. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas vindas do interior e também da Grande Vitória se reúnam aqui na Praça dos Namorados em Vitória. O protesto também vai acontecer no Rio de Janeiro. E o Espírito Santo terá um representante no Rio, o ex-governador Paulo Artung. Ao mesmo tempo que eu estou lá, eu queria convidar os capixabas para que eles participem da nossa manifestação aqui, que é muito importante, né? Aqueles que não puderem participar, que se informem sobre o tema. O que nós estamos defendendo não é favor, não é privilégio, nós estamos defendendo o nosso direito. A rotina de Vitória deve mudar. Segundo o governo, as passagens de ônibus do sistema Transcol e de Vitória serão liberadas durante o protesto. Também foi decretado ponto facultativo para funcionários públicos estaduais nos municípios da Grande Vitória. O Estado perde, mas nós, municípios, perdemos muito mais. Então é importante que cada prefeito traga também companheiros de suas cidades, que a gente possa fazer uma demonstração da nossa insatisfação. Então queremos chamar a atenção do Brasil por uma injustiça que estão cometendo contra os estados e municípios produtores. Vamos lá, para a Praça dos Namorados, o governador Renato Casagrande está lá desde cedo convocando a população. Governador, para que a população de fato se convença da importância do tema, é preciso entender exatamente o que é royalties, né? O senhor pode dar uma explicação assim, simples para o capixaba, o que é royalties de petróleo, de que maneira isso mexe com a nossa vida aqui? Muito bem, Mário. Eu acho que a matéria que foi agora exibida foi muito didática, mas a população que nos acompanha, que não está acostumada com essa palavra, royalties, participação especial, é um tributo, é uma taxação que se cobra sobre a exploração do petróleo como compensação pela necessidade que nós temos de investimento em infraestrutura, em meio ambiente, em educação, em saúde. E quando você tem exploração do petróleo, você tem um fluxo de pessoas muito grande para esse local onde tem a exploração do petróleo, onde tem os equipamentos que dão apoio à exploração do petróleo. Então todo município e todo estado que tem atividade do petróleo tem que ter uma forma de compensação financeira para fazer frente a essa demanda maior que acontece pelo fluxo de pessoas e pelo aumento do número de pessoas na área de educação, de saúde, de infraestrutura, na área de meio ambiente, de compensação ambiental. Então é por isso que nós estamos brigando, também compreendendo e explicando à população capixaba, Mário, que lá atrás, lá na Constituição de 88, quando ela foi elaborada, o ICMS, que é um outro tributo sobre o petróleo, ele passou a ser cobrado todo no destino. Aonde a pessoa abastece o carro com gasolina, com óleo diesel, é que ele paga todo o ICMS. Por que fez isso? Porque já existia royalties de petróleo. Então foi para compensar os estados não produtores, eles ficaram com o ICMS maior. Agora, depois disso ter acontecido, os estados não produtores querem avançar sobre as nossas receitas. Por isso que nós estamos hoje aqui nessa manifestação, para que a gente possa pedir justiça. Não se pode analisar um fato como esse apenas num ponto da história. Tem que ver o que foi feito historicamente, num processo histórico, num período de tempo, para que nós não tenhamos nenhuma injustiça contra o Espírito Santo, nem contra o Rio de Janeiro. E o povo capixaba hoje está se unindo
em torno dos nossos direitos, em torno daquilo que a gente já conquistou, de organização administrativa. Demoramos muito para reorganizar esse Estado. Nós não podemos agora deixar que um ato e uma decisão nacional, no Congresso Nacional, da política nacional, possa atingir e desorganizar ou diminuir o fluxo e a velocidade dos investimentos que nós estamos fazendo aqui no Estado do Espírito Santo. A explicação do governador acho que mostra por que é tão legítima, então, a briga aqui do Estado pelos royalties. Quer dizer, o imposto do petróleo é recolhido no destino, não fica nada aqui no Estado. Por isso, então, é legítimo que se tenha os royalties, essa compensação que agora outros estados estão de olho aqui. Mário, se você puder também, assim, é importante, hoje é um ato do Comitê em Defesa do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo é um estado da região sudeste, é um estado que é importante para o Brasil. Nós contribuímos muito mais para o Brasil do que o Brasil tem contribuído nesses últimos anos para o Estado do Espírito Santo. Nossa contribuição em termos de tributo, em termos de infraestrutura para o Brasil é maior do que a contribuição que nós estamos recebendo nesses últimos anos. Estamos trabalhando para inverter essa situação, mas não conseguimos inverter ainda. Nós, capixaba, estamos trabalhando nisso. Então é muito importante que nós lutemos para que, se nós já temos um crédito na relação com o governo federal, não é com um governo, é histórico esse crédito que a gente tem, que há muitos anos o nosso investimento aqui é pequeno. Nós somos o penúltimo ou antepenúltimo, sempre a cada ano na transferência de recursos do governo federal. Nós, de fato, assim, não podemos permitir que uma decisão nacional acabe prejudicando ainda mais o Estado do Espírito Santo, porque seria uma injustiça em dobro contra a população capixaba. Quer dizer, o Estado já manda muito imposto, muito dinheiro para o governo federal e o retorno não chega nem à sombra do que a gente manda de dinheiro para lá, e agora ainda essa ameaça de perder os royalties. Governador, o senhor esteve em Brasília, o senhor sentiu de alguma forma o governo federal, a presidente Dilma, os ministros mais sensíveis ao apelo legítimo dos estados produtores, ou o senhor acha que o governo federal ainda está muito indiferente a essa questão? Esse ato de hoje, Mário, e população capixaba, ele tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é chamar a atenção do Brasil para essa injustiça. O segundo objetivo é nós darmos oportunidade ao capixaba que me pergunta como contribuir, de vir aqui e dar a sua contribuição com a sua presença. Terceiro é nós trabalharmos para que haja uma sensibilização do governo federal com relação a este assunto. Nós estamos fazendo o ato junto com o Rio de Janeiro. Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós temos atos hoje no mesmo horário, no mesmo dia, né, para que a gente possa projetar nacionalmente esta movimentação. Eu ainda não tenho segurança de que o governo federal, eu conversei essa semana com a ministra Gleisi Hoffmann, conversei com o ministro Guido Mantega, conversei com a nossa bancada naturalmente em Brasília anteontem, conversei com outros parlamentares de outros estados. Eu não sinto ainda o governo federal determinado a ser protagonista desse assunto. Esse assunto entrou na pauta do Congresso Nacional por uma decisão dos deputados, da Câmara dos Deputados, quando estava se discutindo a regulamentação da exploração do petróleo do pré-sal. Entrou por decisão do Congresso Nacional. De lá para cá, o governo federal vem tangenciando o problema, vem entrando no problema, no assunto, superficialmente, sem liderar o processo. Nosso pleito, já de alguns meses, sabendo que esse assunto é um assunto que não tem racionalidade no Congresso, nós estamos pedindo ao governo federal que entre no tema. Não temos essa segurança, nem essa certeza, e nem essa minha ida e o trabalho da bancada está dando certeza e segurança de que o governo vai entrar nesse assunto. Por isso que é muito importante e muito bom que a gente esteja aqui manifestando e buscando o entendimento. O Espírito Santo não quer enfrentamento, não quer rompimento, mas o Espírito Santo não pode se calar e quer exigir o entendimento e a liderança do governo federal neste assunto. E a disputa na política fica agora como, governador? Porque essa questão está na Câmara dos Deputados. Por Espírito Santo, é interessante que seja adiada ao máximo essa votação, votar logo. Qual é a estratégia agora que a gente deve adotar? Olha, quando você não tem uma solução que seja equilibrada, e é o caso desse assunto, nós não temos uma solução equilibrada lá na Câmara ainda, a gente não tem segurança de que aquilo que foi votado no Senado vai ser corrigido na Câmara, nós não temos essa segurança. O melhor, quando você não tem uma solução equilibrada, é adiar. Então, assim, a tática de adiar a votação é uma tática de quem não tem ainda uma solução. Nós não temos uma solução,
Nós somos minoria na Câmara dos Deputados, é Espírito Santo e Rio de Janeiro, e alguns outros parlamentares de São Paulo, mas nem todos. Então nós somos minoria, então nossa primeira estratégia é fazer com que a votação seja transferida. Nós estamos enfrentando uma guerra que tem agora pelo menos 3 batalhas pela frente, que pode ter 3 batalhas pela frente. A primeira batalha é na Câmara, buscarmos fazer com que haja uma votação na Câmara diferente da votação do Senado, que garanta os contratos já assinados, que nós não tenhamos redução de receita de 2011, quando a gente for projetado para 2012. O problema daquilo que foi votado no Senado é que em 2012 nós vamos arrecadar menos do que nós arrecadamos em 2011, mesmo com o aumento da produção do petróleo. Então a primeira batalha é na Câmara dos Deputados. A segunda batalha, se a Câmara não se sensibilizar e não votar isso adequadamente, é nós fazemos um apelo à presidente Dilma que vete essa matéria. A presidente Dilma tem um compromisso conosco de não alterar os contratos já assinados. Então nós apelaremos à presidente Dilma no sentido dela fazer o veto, estabelecer o veto por uma matéria que ela já disse que discorda de qualquer alteração de contrato assinado. Onde se explora petróleo, não pode ter alteração da arrecadação de royalties e de participação especial. Então apelaremos à presidente Dilma, que eu confio e acredito que ela vai cumprir, né, com o Estado do Espírito Santo, com o Estado do Rio de Janeiro, para nós não termos desorganização e nem redução da nossa receita. Se nada disso resolver, Mário, aí o que o Estado tem para fazer, o que eu vou fazer em nome de todos os capixabas, vou fazer, colocando a minha assinatura, como se todos os capixabas estivessem assinando, é entrar no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso é o fracasso da política. A gente vai para a justiça quando a política fracassa, quando a gente não tem entendimento e racionalidade. Eu estou apostando, os capixabas apostam no entendimento, os capixabas apostam no diálogo. Eu estou apostando em que nós poderemos avançar agora na Câmara ou depois com o veto da presidente Dilma, se nós não conseguirmos avançar na Câmara. Governador, para a gente terminar aqui, a gente já viu na reportagem, quer dizer, o Estado pode perder esse projeto sendo aprovado imediatamente 500 milhões. Isso é só do governo do Estado ou já inclui as prefeituras? Ou as prefeituras também perderiam mais dinheiro? Qual o impacto econômico disso aqui para o Espírito Santo? Nós perderemos já em 2012, Estado e municípios, 550 milhões de reais. Mas perderemos até 2015 3 bilhões e 500 milhões de reais, Estado e municípios. E perderemos até 2020, que é onde se conclui um ciclo de redução da arrecadação nossa, perderemos mais de 8 bilhões de reais. Então, como nós investimos 1 bilhão de reais por ano, o governo do Estado investe 1 bilhão de reais por ano, os capixabas podem ver que o volume de recursos é significativo, que alterará o plano de investimento. Naturalmente, os serviços essenciais não sofrerão alteração na prestação do serviço, mas os serviços e os investimentos que a gente faz terão que ser reescalonados, sofrer um novo cronograma, porque nós teremos, enfim, uma redução dessas receitas. Governador, para terminar, a gente percebe o governador do Rio fazendo uma espécie de ameaça assim, velada à presidente Dilma, dizendo que, olha, politicamente pode ser muito desgastante ela não defender os estados produtores, principalmente no Rio de Janeiro. Você acha que aqui no Espírito Santo esse argumento também vale, quer dizer, também é uma maneira de se pressionar o governo federal? Acho que nós não trabalhamos com ameaça, nós trabalhamos com realidade, né? A realidade está colocada para o governo federal. Se o governo federal não quiser se envolver no processo agora na Câmara, para buscar uma proposta negociada, equilibrada, que nos preserve e ao mesmo tempo aponta para o futuro uma distribuição melhor dos royalties de petróleo, da riqueza do petróleo, se o governo não entrar agora, a presidente Dilma e o governo federal, eles terão que entrar daqui a pouco, porque se a Câmara repetir a votação, que foi votada, que foi apreciada e acordada no Senado, nós vamos pedir à presidente que vete. Os estados não produtores vão pedir para que a presidente sancione o projeto. Então, de qualquer maneira, a presidente ficará nessa posição de constrangimento. Então, por isso que a gente está pedindo para que ela possa entrar agora, até para evitar esse constrangimento futuro e essa exposição da presidente Dilma, né, no futuro em torno do veto ou da sanção desse projeto. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações, pela presença do senhor cedinho, hoje aí já na Praça dos Namorados, local desse ato público que acontece às 2 horas da tarde. Obrigado mais uma vez, governador. Eu aproveito então, agradecendo a você, Mário,
e a TV Gazeta, mas também reforço o convite aos capixabas para que hoje aqui na Praça dos Namorados seja o ponto de encontro dos capixabas na defesa dos nossos direitos. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado ao senhor, bom ato público. Hoje às 14h. Nós também ouvimos prefeitos de municípios importantes aqui do Espírito Santo sobre essa questão da distribuição dos royalties e sobre a manifestação também que acontece hoje aqui na capital. Primeiro vamos ouvir o prefeito da Serra e o prefeito de Vitória. O Estado perde, mas nós, municípios, perdemos muito mais. Então é importante que cada prefeito traga também companheiros de suas cidades, que a gente possa fazer uma demonstração da nossa insatisfação. O Espírito Santo está passando hoje com a expectativa de sofrer desse mesmo processo. E não é pouco recurso. Só do governo do Estado são mais de 500 milhões de reais por ano. Das prefeituras, quase 240 milhões de reais. Então, por essa razão, é preciso que a população esteja atenta, se manifeste, que a gente possa sensibilizar o governo federal, não somente a bancada federal, porque a bancada federal do Espírito Santo já está sensibilizada, mas a bancada federal como um todo, porque não é justo tirar de quem já recebe. É justo, sim, redistribuir aquilo que você ainda não recebe. E a nossa sugestão é que o governo federal faça isso com os recursos do royalties que o governo federal recebe e que vai receber futuramente. E deixe os municípios e o Estado garantindo aquilo que é de direito deles. O que o Espírito Santo quer não é nada que não lhe pertence. Ele quer que mantenha no Espírito Santo aquilo que é direito do povo capixaba. Aí então o prefeito da Serra, o prefeito de Vitória também falando, muitos e-mails chegando aqui ao Bom Dia, muita gente também cobrando uma aplicação diretamente atendendo ao interesse da população nos municípios que já recebem royalties de petróleo, cobrando uma melhor aplicação desse dinheiro que agora está ameaçado. Também muita gente lembrando aqui que a presidente Dilma perdeu a eleição aqui no país e o João Luiz, aqui no país, veja só, aqui no Espírito Santo, e o João Luiz escreveu aqui, porque os outros estados também não compartilham seus bens e riquezas da mesma forma como querem fazer aqui com o Espírito Santo. A seguir, a primeira parte de uma entrevista exclusiva com o ex-governador Paulo Artung. Ele vai dizer que a presidente Dilma não está cumprindo um compromisso que foi firmado aqui no estado. Nós já voltamos com o Bom Dia. Vamos voltar a falar sobre a manifestação em defesa do dinheiro do petróleo. Ontem, o ex-governador Paulo Artung concedeu a primeira entrevista depois de quase um ano aí sem falar com a imprensa. Uma entrevista exclusiva aqui para o Bom Dia. O ex-governador disse que a presidente Dilma não está cumprindo um compromisso que foi firmado aqui no Espírito Santo quando ela ainda era candidata. O ex-governador disse que essa disputa pelos royalties é mais uma brutal injustiça com o Espírito Santo. Se você olhar a história do Espírito Santo sempre foi colocado à margem, sempre ficou esquecido, né? Rio já foi capital, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, foi no Rio que ficou, isso desenvolveu muito o Rio de Janeiro, Minas Gerais já foi capital, Bahia já foi capital, nós estamos cercados por esses 3 estados. Muitos estados já tiveram oportunidades criadas pelo governo central, não é o nosso caso, né? Muito pelo contrário, na hora de erradicar os cafezais, diminuir a produção de café, o Espírito Santo foi escolhido para ser prejudicado naquele momento. Então, quer dizer, hoje nós estamos vivendo um momento ímpar na história do Espírito Santo, mas fruto do nosso trabalho, né? Ninguém nos deu as coisas, né? Agora, quem não deu ainda querer tirar, é esse o ponto, né? Quem nos deu ainda querer tirar uma parte dessa ampla janela de oportunidades que se abriu para o Espírito Santo, é um ato de uma brutalidade, de uma covardia que não tem tamanho, né? E fazer isso de uma forma maluca, porque fere a Constituição, no artigo 20, parágrafo 1º, não precisa ser jurista, eu não sou, é só ler, o texto é claro, quer dizer, fere contrato assinado, no caso desses campos que estão em produção, mexer nos royalties, nas participações especiais, isso é um troço, é rasgar contrato, né? Quer dizer, além disso, quer dizer, minério de ferro paga royalties aonde? Em Itabira e em Minas. Como é que vai ter 2 pesos e 2 medidas? O minério de ferro sai pelo Porto de Tubarão, nós não ficamos com royalties do minério de ferro. Os mineiros é que ficam. Como é que vai ter um outro critério? Por que o óleo é que tem que fazer uma distribuição Brasil afora? Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, isso também é uma agressividade do ponto de vista de você quebrar a coluna vertebral da solidariedade federativa. Quer dizer, um Estado olha o quintal do outro, vê uma coisa que lhe interessa, pula cerca e toma. E nós vamos fazer um jogo, isso é que vai valer no Brasil, um jogo do vale tudo, do salve-se quem puder.
Por último, quer dizer, tem o compromisso do ex-presidente Lula, né, público, inclusive ele vetou a emenda Ibsen Pinheiro, a emenda Simon, né? Eu quero aproveitar para desejar saúde ao ex-presidente, mas tem o compromisso dele e tem o compromisso da presidenta Dilma. Veio ao Espírito Santo, foi recebida por mim no Palácio Anchieta, nós terminamos a audiência em que nós discutimos esse assunto, descemos, eu declarei o apoio e ela declarou o compromisso com as regiões produtoras, estados e municípios produtores. Quando o senhor, então, governador, disse que apoiaria Dilma, foi... Que eu recebi a presidenta no Palácio, nós conversamos sobre os temas, esse tema teve centralidade na nossa conversa, né? Descemos, eu declarei o apoio e ela declarou o compromisso com as regiões produtoras de não permitir que as regiões produtoras fossem prejudicadas. Então, agora a senhora está cumprindo o acordo? Os argumentos são sólidos do ponto de vista jurídico, os compromissos políticos estão firmados, mas eu não brinco em serviço. Nós temos que estar com um olho no gato, outro no peixe, né? Como eu brinquei outro dia. Olho no gato é isso, é essa luta, é mobilização, é lutar pelo que é nosso, pelos nossos direitos. O outro olhar nós temos para o lado jurídico. Se aqui não der certo, nós temos que ir a todas as instâncias jurídicas, no caso o Supremo, para defender os nossos direitos. E eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa briga. Mas o senhor acha que a presidente Dilma está cumprindo o acordo? Porque até agora não, óbvio. Não está cumprindo. Por isso que nós estamos pedindo, eu estou pedindo, o governador Renato, o senador Ricardo Ferraz, o senador Magno Malta, outras lideranças, nós estamos pedindo para que a presidenta ela assuma a coordenação dessa negociação agora na Câmara. Isso não tem feito. Porque correu solto no Senado e quem participou no Senado do governo participou contra a gente. Vamos ser claros. Então, nós estamos reivindicando uma mudança de comportamento e um comportamento adequado com os compromissos que foram firmados. Esse foi um trecho da entrevista exclusiva que o ex-governador Paulo Artung concedeu aqui ao Bom Dia. Amanhã você confere outra parte dessa entrevista. O ex-governador, fala de política estadual, política nacional, critica a maneira como são distribuídos cargos públicos, fala do presente agora como ex-governador e é claro que nós também perguntamos sobre o futuro político dele. Tudo isso você confere amanhã aqui no Bom Dia Espírito Santo. Mas o assunto hoje é o ato público em defesa dos recursos do petróleo. Vai ter transporte aí para a população. Daniele Cariello está no terminal lá em Cariacica. Cariello, como é que vai ser esse esquema de ônibus hoje para quem quiser participar? Bom dia, Mário. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar esse esquema, já que existe um incentivo aí para a população participar dessa manifestação, já que essa mudança já foi inclusive aprovada no Senado. Então, a gente está aí na beira de um precipício, né, secretário? Qual é que vai ser o apoio, o incentivo que vocês vão dar à população no sentido dos ônibus? Que horário a população vai poder pegar ônibus de graça para participar desse movimento? Mário, na verdade isso realmente é mais um incentivo à população capixaba a participar desse ato público liderado pelo nosso governador Renato Casagrande. Como vai funcionar? A partir das 13 horas de hoje, todas as linhas alimentadoras, ou seja, aquelas linhas que saem dos bairros para os terminais, estão com catracas liberadas. São gratuitas, as pessoas vão entrar pela porta do meio dos ônibus e vão se dirigir aos terminais. Então não pode entrar pela porta da frente normal? Não, nossa orientação é que entre pela porta do meio ou a porta traseira por causa da catraca. A partir daí elas vêm para os terminais, em todos os terminais terão linhas, as linhas que vão para a Praça dos Namorados também estarão liberadas. Além disso, são mais duas linhas especiais. Uma do terminal de Carapina, que vai fazer pela Reta da Penha, indo até a Praça dos Namorados, para pegar essa população que está nessa região. E uma outra linha partindo do terminal do Ibis, pelo centro de Vila Velha, Avenida Champanhal, Gumuço, via Terceira Ponte, com destino à Praça dos Namorados. Nesse período, das 13 às 15 horas, são em torno de 7 linhas troncais, essas duas especiais mais 5 linhas troncais, e na volta, as linhas troncais que passam nas Praças Namorados, são em torno de 8 linhas passando naquela região, também vão estar liberadas, a população entrando pela porta do meio, são os pontos próximos à Praça dos Namorados, e aí elas se dirigem aos terminais, e nos terminais você já não tem a cobrança para as linhas alimentadoras, ou seja, todo o sistema estará coberto hoje para a população utilizá-lo e participar dessa manifestação. Além disso, nós teremos a liberação também da praça de pedágio, do sistema Rodovia do Sol.
tanto... Só, secretário, só te interromper um pouquinho. Então, a população que está pegando ônibus agora não está andando de graça, né? Não são todos os horários, nem todos os ônibus, né? Não, na verdade não. A partir das 13 horas começam os ônibus alimentadores, aí são todos os ônibus alimentadores, só nos terminais. Os ônibus troncais que se dirigem à Praça dos Namorados, vão se dirigir à Praça dos Namorados, é que vão estar liberados. E na volta também, né? E na volta também. Todos que passarem em frente à Praça dos Namorados, as 8 linhas, vão estar liberados. Rapidamente, então, o pedágio também vai estar liberado nesses mesmos horários? O pedágio está liberado das 13h30 às 14h30, no sentido Vitória. Tanto a Praça de Guarapari, no sentido Guarapari-Vila Velha, a Praça da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha-Vitória, e inverte-se no período da noite, das 19 às 20 horas, o pedágio também, as cancelas vão estar levantadas e o pedágio vai estar liberado. Secretário, ontem a gente ouviu uma especulação de greve hoje do Transcol. Essa possibilidade ainda existe, não? Não, felizmente foi descartado. Realmente os empresários entraram em acordo com os rodoviários, foi uma negociação saudável, como toda negociação tem que ser. Parabenizar realmente essa negociação, nós realmente não temos mais nenhum sinal de greve no sistema Transcol. Isso é importante para a população, não só no dia de hoje, mas ao longo de toda a semana e todos os meses nós temos aqui até o fim do ano. Essa decisão de liberar o pedágio, liberar os ônibus, mostra como é importante participar de um manifesto como esse, né? Mostra como o povo capixaba está engajado nessa causa. Claro, sempre lembrando de todas as nossas lideranças políticas, à frente nosso governador Renato Casagrande, o povo está engajado, os empresários estão engajados nisso, todo esse auxílio é reflexo do empresariado capixaba. Enfim, o que nós podemos realmente é convidar o povo, incentivar o povo a realmente participar desse ato público, que é muito importante, não só para o presente, mas para o futuro do povo capixaba. Tá certo, secretário Fábio Damasceno, muito obrigada pela entrevista. Mário, mais um incentivo aí para a população participar dessa luta em favor do recebimento dos nossos royalties. Com você. Ok, Carelo, muito obrigado. No g1.com.br/ES, o G1 aqui do Espírito Santo, você tem lá mais detalhadamente os horários dos ônibus. Muita gente participando aqui do Bom Dia, a maioria apoiando o ato público, mas muita gente também cobrando uma aplicação dos recursos dos royalties diretamente em melhoria de serviços públicos. Muita gente dizendo que não percebe isso claramente. Mas a luta hoje é para defender os recursos do Espírito Santo. O prefeito Neucimar Fraga de Vila Velha e o prefeito de Cariacica, Helder Salomão, também apoiam esse movimento hoje a favor dos royalties. O Brasil precisa saber que nós não abrimos mãos dos nossos direitos. Atualmente, que Vila Velha estaria perdendo se esse dinheiro realmente não for repassado aqui para o Estado? Quase 10 milhões de reais por ano de recurso direto no cofre da Prefeitura, mas quando o Estado perde capacidade de investimento, o município também perde capacidade de receber, principalmente que nós somos muito dependentes de convênios com o governo do Estado para tocar projetos importantes para a cidade, principalmente na área de infraestrutura. Com o que foi aprovado no Congresso Nacional, todas as cidades capixabas vão perder. Inclusive Cariacica é uma das cidades que tem dificuldades de arrecadação, vai ter uma redução se o Congresso Nacional não tiver uma postura diferente. Pelos cálculos apresentados pelo governo do Estado, todas as cidades perdem. Cariacica vai perder 6,9% da sua arrecadação. Imagine Cariacica, que é uma cidade que já sofre com arrecadação pequena, com muitos problemas a resolver, no ano que vem ter menos 6,9% de arrecadação. Isso significa mais dificuldades para a nossa população de Cariacica e para todo o estado do Espírito Santo. No próximo bloco, a programação para o ato público de hoje, às 2 da tarde, como é que fica a segurança também. E o Paulo Sérgio mostrando os gols do Vasco, falando um pouquinho de futebol no Bom Dia. Já voltamos. Agora a gente vai saber ao vivo como vai ser o esquema de segurança e também quais as atrações hoje lá na Praça do Papa. Na Praça do Papa, não, na Praça dos Namorados, nesse ato público em defesa dos recursos do petróleo. Bruno? Mário, aqui na Praça dos Namorados já está tudo pronto para esse ato público com relação ao dinheiro dos royalties do petróleo, esse dinheiro que é nosso e que a gente faz conta de receber. Aqui na praça, olha só, já tem um palco montado, nesse palco vão passar artistas capixabas e também artistas nacionais.
Quem vai passar por aqui? Dudu Nobre e Gabriel Pensador. E você que está em casa deve estar se perguntando, esse ato público vai reunir entre 10 mil e 15 mil pessoas, como é que vai ficar a segurança? Por isso nós convidamos o Coronel Edmilson, ele que é do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana. Coronel, como é que vai ser o esquema de segurança? Quem vier participar do ato público pode ficar tranquilo? Vai ter policial aqui para dar conta do recado? Bom dia, Bruno. Bom dia, Mário. O que nós temos a informar é que, em decorrência desse ato público aqui, vai ser realizado na Praça dos Namorados, a Polícia Militar, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Vitória, fez um planejamento de que aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas irão participar desse evento. A partir daí, nós fizemos um planejamento e nós teremos no total, junto com a Prefeitura de Vitória, aproximadamente 300 homens prestando a segurança à população. Com certeza será... O planejamento já foi feito e com certeza ocorrerá tudo de uma maneira tranquila. Importante frisar que, além do policiamento a pé, que são aproximadamente 120 homens, nós teremos o policiamento de trânsito, né, junto com a Guarda Municipal, mas também rádio patrulha, bike patrulha, moto patrulhamento, a fim de que não só no próprio ato público aqui nesse local haja a segurança da comunidade, mas também as vias de acesso, né? Porque nós vamos ter a questão do estacionamento em vários bolsões, tanto vindo do Shopping Vitória até a frente do restaurante Porto Mare, e nós estamos, e com certeza, iremos prestar uma excelente qualidade em termos do nosso serviço policial. Quem vier de carro, Coronel, a gente sabe que não é a prática do senhor aí falar de trânsito, mas quem vier de carro, vocês que se reuniram aí com a guarda, vai ter onde estacionar o carro aqui nessa região? Como foi falado, existem esses bolsões que vão vir desde do shopping, que o shopping vai ser liberado, né? Uma parte do shopping, do estacionamento do Shopping Vitória será liberado, então do shopping até o restaurante Porto Mare existem vários bolsões de estacionamento e ali será liberado. Caso necessário, a primeira faixa da orla de Cambori também será aberta para que o pessoal estacione os veículos. Importante frisar que o policiamento, né, não se dará apenas aqui na praça, também em todas as vias de acesso, inclusive até mesmo para prestar segurança nos locais de estacionamento. Coronel Edmilson, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia. Só lembrando, o ato público em defesa do dinheiro dos royalties do petróleo acontece aqui na Praça dos Namorados, em Vitória. Vai ter show a partir das 2 horas da tarde. Deixa eu mostrar o palco novamente, olha só. Palco montado, royalties, dinheiro é para ser respeitado. Por aqui vão passar vários artistas capixabas e também atrações nacionais. Só lembrando, Dudu Nobre e Gabriel Pensador vão pintar por aqui hoje, Mário, nesse direito que é do Espírito Santo, é dos estados produtores de petróleo. Ok, Bruno Faustino, muito obrigado. Os prefeitos do interior do estado também falaram sobre a queda na arrecadação para os municípios se realmente houver uma nova distribuição dos royalties. Esse dinheiro dos royalties que todos os municípios recebem é muito importante. Por isso nós estamos integrados nessa luta, nessa batalha aí, para que não haja a aprovação dessa mudança da forma como ela está na Câmara. A gente perde muito porque o Estado vai perder também, e o Estado hoje é um grande parceiro, tem muitos convênios, investe muito em todos os lugares, e aí, se ele não tiver esses recursos dos royalties, ele também não vai ter como fazer esses investimentos. Por exemplo, aqui, Colatina Linhares, o asfalto, a Beira Rio, a Ponte Florentino Avidos, todos esses recursos, eles vêm, hoje, mais de 50% da capacidade de investimento do Estado, ele vem dos royalties. Se essa lei realmente, ela sendo aprovada e a presidente Dilma sancionar, não vamos dizer que vai ser a falência total do município, né? Mas levaria aí nos próximos 5 anos aproximadamente para ele se recuperar. Então, todos os investimentos que o município tem previsto para o ano de 2012, automaticamente ele zera, porque nós não temos condições de fazer nenhum tipo de investimento. Primeiro, que a gente tem uma perca muito grande, aproximadamente em torno de 12 milhões. E segundo, que o governo, por exemplo, que perde uma fatia de R$1 bilhão, vai ter também a dificuldade de fazer os investimentos nos municípios, que são os convênios. Então a gente perde 2 vezes. A gente perde pelo valor do investimento do município e perde pelo investimento também do governo do Estado. A gente quer fazer essa mobilização justamente juntando mais o Estado do Rio de Janeiro,
para ver se sensibiliza a nossa presidente Dilma, que eu ainda acredito que ela vai ainda ser sensibilizada, e a gente resolver de todo esse impasse que existe do royalties no nosso estado, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil também, e principalmente no município de São Mateus, que nós somos um dos arrecadadores dos royalties também aqui no estado do Espírito Santo. Nós estamos prevendo receber em torno de 6 milhões de reais em 2011. Esse recurso ele é fundamental para o município que tem baixa arrecadação, porque é metade do recurso que nós investimos em obras e compra de equipamentos. Isso vai causar um transtorno muito grande para Cachoeiro. Por isso que nós queremos manter o jogo como está feito e vamos discutir o futuro. O futuro sim, queremos discutir, mas mexer naquilo que nós já temos planejado, inclusive eu já estou com um orçamento na Câmara Municipal, é muito ruim para o povo de Cachoeiro. Então, pelo que a gente percebe, há um consenso entre todas as lideranças, todos os representantes públicos aqui do Espírito Santo, de que é uma injustiça e pode representar um prejuízo muito grande para o Estado, essa nova distribuição, caso aprovada, dos recursos do petróleo. Vamos mudar de